Querida classe Filadélfia, a paz do Senhor. Lição 5. A importância do jejum na vida dos discípulos. Primeiro eu destaco a palavra jejum. Vamos ver o que significa de forma literal. No hebraico Antigo Testamento, tichum significa abster-se, conter-se, restringir-se. Não é só comida, é suspensão de necessidades como ato espiritual. No grego Novo Testamento, nesteia significa jejum, nesteuo significa jejuar, literalmente quer dizer não comer. Teologicamente, significa não ser governado pelos apetites. Conclusão teológica curta e precisa. Jejuar não é buscar favores divinos, é submeter a natureza ao espírito. Não é obter respostas, é alinhar o ser. Não é barganha, é rendição. Não é técnica, é postura interior, não é ritual, é governo espiritual. Em resumo, em uma única linha teológica, eu te digo, jejum é a suspensão do domínio da carne para o restabelecer do governo do espírito diante de Deus. Não é retórica, isso é exegese, é estrutura bíblica, não estética devocional. O texto áureo que está baseado em Marcos, no capítulo 9, 29, Jesus está a descer o Monte da Transfiguração, onde havia revelado a sua glória a Pedro, Tiago e João. Ao chegar, ele encontra um cenário de confusão, uma multidão, escribas em debate com os discípulos e um pai desesperado cujo filho estava possuído por um espírito maligno que o lançava em convulsões, mudez e autodestruição. Marcos, capítulo 9, versos 17 a 22. O pai havia levado o menino aos discípulos e eles simplesmente não conseguiram expulsar o espírito maligno. Isso gera escândalo público, crise de autoridade espiritual e frustração coletiva. Jesus então intervém, cura o menino e mais tarde, em ambiente reservado, os discípulos perguntam: por que não podemos nós expulsá-los? Marcos 9, 28. A resposta de Jesus não foi técnica nem metodológica, foi espiritual, ontológica, aquilo que nasce do ser, não do discurso, e formativa. Verso 19, nosso textual, não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Jesus revela que existem níveis de resistências espirituais. Existem dimensões de opressão que não submetem-se à fé superficial. Existem batalhas espirituais que não se vencem apenas com a autoridade verbal. E também existem realidades espirituais que exigem profundidade de consagração, ou seja, não é falta de poder de Deus, é ausência de profundidade espiritual no homem. O jejum, unido à oração, é apresentado por Jesus como um instrumento espiritual necessário para vencer realidades espirituais que não se submetem apenas a práticas comuns da fé. Eu concluo, há níveis de batalha espirituais que exigem consagração profunda, não apenas prática religiosa. A verdade aplicada, o jejum bíblico é um exercício espiritual que expressa nosso interesse em buscar primeiro o reino de Deus e a nossa completa dependência do Senhor. O jejum bíblico é expressão de prioridade espiritual, dependência absoluta de Deus e busca intencional pelo reino, não um ritual mecânico, é o que o comentarista quis nos dizer. Eu concluo, jejuar é ordenar a vida espiritual, aleluia, pela centralidade do reino de Deus. É Ele que orienta, é Ele que vê a nossa submissão, é Ele que vê a nossa rendição, a nossa entrega. E isso agrada a Deus, isso lapida o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa vida espiritual. Eu concluo, o jejum é bíblico, cristológico e espiritualmente necessário. Faça a lição no texto de referência de Mateus 4 e Mateus 6 em nossa lição. Leituras complementares também. Das leituras complementares, eu fiz uma conclusão.
O jejum, depois, por favor, leia. O jejum aparece como prática espiritual transversal na Escritura. Consagração, crise, arrepender-se, direção e fortalecer. Espiritual, que remédio o jejum é para nós? O jejum traz um efeito extraordinário, diferenciado de uma vida sem disciplina espiritual. Introdução. Jesus não somente jejuou, como também ensinou a maneira correta de fazê-lo. Aliás, a Bíblia apresenta o jejum como disciplina espiritual. Eu concluo, o jejum é bíblico, é pedagógico, ou seja, ele nos ensina, é formativo, ele forma a nossa vida espiritual cristã. Tópico 1. Compreendendo o jejum. O jejum é uma das disciplinas e práticas espirituais que tem acompanhado o povo de Deus desde o Antigo Testamento. Veremos a importância de conhecer o jejum. O jejum é uma prática espiritual histórica, vinculada à fé, a arrepender-se, devoção e dependência de Deus. O jejum ele deve ser compreendido para evitar dois extremos que o comentarista disse aí no tópico 1. Banalização ou desprezo espiritual. Eu concluo, o jejum é uma disciplina, ou seja, uma matéria espiritual que exige o discernir teológico, a capacidade dada pelo Espírito Santo de distinguir a verdade do erro, o bem do mal, a vontade de Deus das motivações humanas ou espirituais malignas, é analisar todas as coisas à luz da Bíblia. Subtópico 1.1. O jejum bíblico pode ser definido como abstinência de alimentos por um período de tempo com finalidades espirituais. Olha o que Joel, no capítulo 2, o verso 12, diz. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Jejum é abstinência voluntária de alimentos com finalidade espiritual. Não é barganha, manipulação espiritual ou moeda de troca, mas é expressão de humilhação, de arrepender-se e de consagração. Eu concluo, jejum é rendição, não negociação. O jejum dos hipócritas, subtópico 1.2. Mateus 6, versos 16 a 18, eu vou ler só a primeira parte do 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. No final, o comentarista diz assim do subtópico 1.2. Quem jejua não precisa tornar isso público. É entre você e Deus. Jejum ostentoso, para que todos vejam, é condenado por Jesus. Quando se transforma em performance espiritual, querer se amostrar, querer mostrar uma santidade que não conversa com o jejum, ele perde o seu valor diante de Deus. Eu concluo, jejum visível aos homens perde legitimidade espiritual. Subtópico 1.3, humilhando-se diante de Deus. O jejum é uma maneira de nos humilharmos diante de Deus. O jejum é instrumento de submissão para arrepender-se. É quebrantar-se ou de forma coletiva, quando existe um propósito e se leva a uma igreja, a uma nação, se leva à família para pedir a Deus, render-se a Deus, submeter-se à vontade de Deus, como também uma forma de quebrantar-se pessoalmente diante de Deus. Eu concluo, jejum autêntico gera contrição, não exibição. A conclusão do tópico 1 e seus 3 subtópicos quer dizer, jejuar é uma prática espiritual de aproximação de Deus, não é um ato mecânico. Tópico 2, a importância do jejum. Eu concluo, o jejum fortalece o espírito, disciplina a carne, reorganiza prioridades e educa o coração para os valores eternos. Jejum é pedagogia, é ensino espiritual da autodisciplina. Subtópico 2.1.
Jejum e arrependimento. Não podemos achar que o jejum é sinônimo de arrependimento ou contrição. O jejum precisa ser acompanhado de humildade, contrição e oração, disposição de mudança, de conserto e de negar-se a si próprio. Se o jejum significasse só arrepender-se, tornaria uma disciplina espiritual automática. Concordam comigo? Sem mudança interior, o jejum torna-se vazio e contraditório. Eu concluo, sem transformação ética, o jejum é simplesmente formalismo religioso. Subtópico 2.2, jejum e oração. A Bíblia traz muitas passagens em que o jejum está associado à oração. Não encontramos nas Escrituras uma ênfase no jejum como há em relação à oração. Distinção do jejum e da oração. As Escrituras, elas não dão ênfase, eu repito o que o comentarista diz, ao jejum como há em relação à oração. Observe, a palavra oração como substantivo, somatizada a palavra orar como verbo, ela pode ultrapassar mais de 300 ocorrências ou muito mais. Vai depender da forma como é feita a busca específica e em que edição da Bíblia nós estamos a fazer. Já a palavra jejum, quando nós contabilizamos versículos relacionados a listagens que incluem dezenas a centenas de referências, repito, vai depender do critério de busca. Por exemplo, no site Bíblia Portal, há 171 versículos relacionados ao jejum. O verbo jejuar aparece repetidamente em contextos como Mateus 6, capítulo 6, versos 16 a 18, Marcos, capítulo 2 e 9, Lucas, capítulo 5 e 18, Atos, capítulo 13 e 14, etc. O que eu quero dizer com essa comparação? Que o jejum, ele potencializa a oração. Veja bem, é necessário a oração nessa conclusão. O jejum, ele potencializa a oração. Sim, ele não substitui a obediência. Onde está a obediência? Na oração. Eu disse na lição passada que oração não é necessidade. Oração é uma obediência ao chamado de Deus e ao chamado de Jesus. Haja vista, o próprio Senhor ensinou como eu vou jejuar, ele ensinou como eu vou orar. Concluo, jejum não compra resposta divina, ele prepara o coração para ela. Subtópico 2.3. A prática do jejum bíblico está entre as disciplinas espirituais que o discípulo de Cristo pode praticar para aumentar o autocontrole diante das tentações e adversidades da vida. Jejum desenvolve autocontrole, disciplina emocional e resistência espiritual às tentações. Concluo, jejum educa o caráter, não apenas o corpo. Quer vencer a carnalidade, quer vencer as tentações, quer vencer a falta de controle, quer vencer a falta de disciplina emocional, a forma impetuosa de ser, a extravasão das emoções, jejue. O jejum educa o caráter. Glória ao nome do Senhor. Então, a conclusão do tópico 2 e seus subtópicos significa que jejum e oração caminham juntos como práticas espirituais integradas. Tópico 3. A resposta ao jejum do justo. Há pessoas que Deus não decretou o jejum como algo bom obrigatório, mas muitos de seus filhos jejuavam voluntariamente. Moisés, Davi, Josafá, Esdras, Neemias, Esther, Daniel e o próprio Jesus. Deus não ordenou o jejum como obrigação legal, mas ele responde à consagração voluntária dos justos ao longo da história bíblica. Eu concluo, o céu responde à consagração sincera. Oh, aleluia, glória ao nome do Senhor. Subtópico 3.1. Esther enfrentou o desafio com jejum. Esther pediu aos judeus da cidade de Suzã que jejuassem por 3 dias. O propósito, jejum feito pela sua ida
até a presença do rei Assuero para pedir a intervenção dele diante do decreto de morte aos judeus impostos por Amã. O jejum aqui foi instrumento de intervenção divina em contexto de ameaça existencial ao povo de Deus. Concluo, jejum também serve como estratégia espiritual em tempos de risco histórico. Isso eu falo não é só de uma família, não é só de uma empresa, é de uma nação. Veja o desafio que Esther teve e venceu de ir à presença do rei sem ser convocada, e venceu tanto ela quanto a nação porque jejuou. Esther foi intermediária de uma grande vitória no cenário da nação de Israel. O mesmo Deus pode fazer. A nossa nação precisa de nós. Todo o tempo da minha oração eu entrego, Senhor, toma o Brasil em tuas mãos, as cabeças pensantes do nosso país, o poder executivo, legislativo, judiciário, toma, Senhor, a mente desses homens em tuas mãos. Deve ser a nossa oração. 3.2. Josafá buscou a Deus com oração e jejum. Receoso, Josafá orou, buscou a ajuda de Deus e decretou um jejum nacional também. Diante do cerco dos inimigos, ele voltou-se para Deus que o socorreu. Aqui, o jejum foi resposta coletiva à crise militar, que gerou a intervenção sobrenatural de Deus. Leia o capítulo de 2 Crônicas 20, que tu vais glorificar a Deus, sapecar no poder, pular e falar até em mistério de como Deus age quando um justo, aleluia, em posição de destaque na terra, se coloca em posição de destaque no céu pela sua nação. Eu concluo, o jejum serve como resposta à impotência humana. Josafá não podia fazer nada, mas o Deus a quem ele se rendeu, a quem a nação se rendeu, aleluia, tem todo o poder. Oh, glória a Jesus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus tinha baixado ali naquele momento para atender o jejum de Josafá e de toda a nação. Que coisa gloriosa. Subtópico 3.3. Daniel jejuou por amor à sua nação. Mesmo morando no palácio, Daniel não se esqueceu de suas origens e continuava a amar o seu povo. Daniel orou, humilhou-se, jejuou, derramou o coração e abriu a alma para Deus. A ruína de Jerusalém levou o profeta à angústia de alma, que ele expressou a Deus com jejum e oração. O jejum nasce do amor à nação e da dor espiritual pelo estado de Jerusalém em Daniel. O jejum serve como expressão de intercessão patriótica e espiritual. Na conclusão do tópico 3 e seus subtópicos, jejum é propósito espiritual profundo em busca de intervenção divina. Quando nós percebemos que o nosso estado está entregue à violência, entregue à maldade, que a nossa nação perdeu-se pelo caminho, esqueceu-se dos princípios do Criador, nesse momento, a igreja precisa interceder com a oração e com o jejum. Chamo a tua atenção para a conclusão desta lição. O jejum é expressão de submissão interior, não performance religiosa exterior. O jejum é linguagem da alma diante de Deus, não espetáculo de piedade diante dos homens. O jejum é alinhamento, reorganização do ser com o reino, não estética de devoção pública. Logo, o jejum não é para obter algo de Deus, é para reordenar o ser diante de Deus. Biblicamente, é mortificar a carne, não é odiar o corpo, é submeter a natureza sensorial à autoridade do Espírito. Confere, por favor, Romanos 8 e Gálatas 5. Para Flávio José, o jejum é prática identitária do povo da aliança ligada à contrição nacional e à submissão à soberania divina.
Para Santo Agostinho, o jejum é pedagogia, é ensino da alma, não castigo do corpo, mas educação do desejo, ordenação dos afetos e submissão da vontade à graça. Já para Martinho Lutero, o grande reformador, ele disse que o jejum não tem valor meritório, mas disciplinar. Ele não justifica, apenas dispõe o homem à obediência e à escuta de Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, continue nos abençoar. E até a próxima lição, com a permissão do Senhor nosso Deus.